principal notícia em destaque agora no UOL para a gente analisar na sequência, ela está aqui, ó, traz a prisão de Roberto Dias e o Planalto vê arbitrariedade nessa prisão do ex-diretor da área de logística do Ministério da Saúde e torce por racha na CPI. Vou abrir aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, do Daniel Carvalho e do Ricardo Della Coleta. Auxiliares do presidente consideram uma arbitrariedade a prisão do ex-diretor de logística da pasta, o Roberto Dias. Foi ontem, né, durante o depoimento dele na CPI. Para eles, a decisão do presidente do colegiado, que é o senador Omar Aziz, pode enfraquecer o grupo de oposicionistas e independentes que hoje controla a comissão, chamado G7. Logo depois dessa prisão, exonerado do cargo do governo de Jair Bolsonaro, o Dias, né, foi na semana passada, depois da denúncia de pedido de propina que foi revelada pela Folha, interlocutores do Planalto afirmaram que o ato foi desmedido e acusaram Aziz de usar politicamente de uma das prerrogativas do presidente da CPI. Eles estão apostando num racha nos senadores que formam o G7. Ali a gente viu ontem, por exemplo, que alguns senadores chegaram a contestar, né, falar que outras pessoas anteriormente também teriam mentido e não foram presas. Quer dizer, esse precedente aberto que foi ruim aí pelo presidente da comissão, Sakamoto. Então, eu acho que a gente tem que analisar isso de dois pontos diferentes. Primeiro, eu discordo totalmente que o caso em si enfraquece ou gera racha. O presidente da República, os assessores do presidente, os aliados do presidente estão no papel deles de aproveitar esse caso para tentar bombardear a CPI. Então, eles estão usando esse caso para bombardear a CPI. Só que não é verdade. A CPI se enfraqueceria caso as denúncias que a CPI traz deixassem de existir, ou fossem denúncias falsas, ou não fizessem sentido. O que a gente está vendo é o contrário. Todo dia aparece uma bomba nova, quase sempre, toda semana tem uma bomba nova que vincula e que envolve o presidente da República e seus aliados diretos, tanto no negacionismo quanto na corrupção para a compra de insumos e de vacinas. Então, ou seja, isso não vai, na minha opinião, enfraquecer a CPI, né? Agora, ontem mesmo eu falei aqui no UOL, falei, né, que eu via, na minha opinião, que a prisão dele, a prisão do Roberto Dias, decretada pelo senador Omar Aziz, era, se de um lado a gente compreende que o senador chegou num limite, que ele estava cansado e estava irritado com a quantidade de mentiras contadas pelo Roberto Dias, e vamos ser sinceros, as mentiras estavam muito descaradas mesmo, né? Estava isso muito descarado. Por outro lado, eu falei que eu vi um exagero. Eu acho particularmente que houve essa prisão, ela tem um problema porque não há uma isonomia, né? Houve peixes graúdos que mentiram descaradamente na CPI antes do depoimento do Roberto Dias e que não tiveram voz de prisão. O próprio Renan Calheiros tentou decretar a voz de prisão para Fábio Weingarten pelo excesso de mentiras contado pelo ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro, e o Aziz falou que não era carcereiro, que não ia fazer isso, mas também que não ia tolerar aquilo no futuro. O problema é que é o seguinte, quando você falta isonomia, né? Uma pessoa que é um peixe de tamanho médio, provavelmente um operador de pessoas colocadas no ministério para fazer valer interesses, né? Então, ele vai preso e outras pessoas que eram peixes grandes não foram. Aí a gente tem um problema de isonomia, é por isso que uma parte dos senadores, como Alessandro Vieira, o Otto Alencar, entre outros, falaram e criticaram isso. Mas hoje mesmo na CPI, o próprio Alessandro Vieira defendeu o presidente Omar Aziz. Uma coisa é discordar, eu acho que essa discordância é importante. Achar que o G7 não vai discordar nunca não é verdade. E agora, outra coisa é não apoiar e não manter o apoio à CPI. O apoio continua, é claro, divergências existem, mas o apoio continua. Agora, é claro que a consequência disso é que muita gente vai... Já vimos... A Franciele hoje... Uhum. Oi, desculpa. Não, eu ia te perguntar isso, porque daqui para frente manda um recado importante, né? Quem vier agora já sabe o que pode ali aguardar. Sim, isso já gera uma consequência, se não gera uma consequência jurídica, porque não se fica preso por conta disso, né? Agora gera uma consequência política, né? Clara, né? Há um recado para isso. Esse recado pode ser para bem e pode ser para mal também, né? Porque as pessoas que forem à CPI podem procurar habeas corpus no Supremo, podem evitar falar a verdade, exatamente para evitar se expressar, evitar falar alguma coisa, vão pedir para ficar em silêncio, exatamente para evitar o que aconteceu com
com o Roberto Dias. A própria Franciele Fantinato, que tem falado coisas úteis para a CPI agora na manhã de hoje, a respeito da imunização, dos imunizantes e tudo isso mais, que é uma técnica, ela evitou, às vezes, falou, você está com habeas corpus, mas que tal também prestar juramento, dizendo que vai falar a verdade? Ela falou não. A advogada falou não. Ou seja, isso deve ser o novo normal. Pessoas que vão evitar falar e vão evitar se comprometer, né? Agora, do meu ponto de vista, eu acho só que essa questão da isonomia era importante, só que eu não acho que isso vai causar grandes problemas no futuro da CPI. É até bom que as pessoas mintam menos, melhor o silêncio do que mentira nesse caso, porque mentira vira fake news.